E aí galera siciliana, tudo bem? Bom, então apresentando mais um vídeo para vocês aí sobre o nosso conteúdo atual, né? Então o conteúdo que eu passei nas últimas aulas era sobre regência, né? Eu mandei lá o material para vocês copiarem, né? Bom, então como já é de costume eu estou gravando um vídeo para explicar. Bom, esse assunto ele é importante porque ele é um assunto primeiramente que ele é um pré-requisito, inclusive, para outros assuntos, como, por exemplo, questão de complementos verbais. Né? Então, envolve complementos verbais. É um assunto também que ajuda muito na escrita. Né? Vocês vão ver depois ali pelos exemplos que há alguns verbos que causam alguma dificuldade. Tá? E é um assunto também que é muito pedido em provas. Tá? Provas de concurso, vestibular. Enem até não cai muito porque no Enem não cai muitas questões sobre gramática. Tá? Então no Enem talvez não seja pedido, mas é um assunto que vale a pena, tá? Porque é um assunto inclusive que ajuda vocês até na escrita, né? Enfim, para escrever segundo, né, a norma padrão, certo? Então vamos ver aqui. Bom, a ideia então não foi elencar todos os verbos, né, que nós temos, claro, seria um trabalho extenso. Na verdade, a ideia é colocar mais os verbos que causam alguma dificuldade. Bom, então vamos lá então. Bom, então a regência é a parte da gramática que trata das relações entre o termo regente e seu subordinado, termo regido. Essas relações se manifestam principalmente no emprego das preposições. Então nós vamos ver que em alguns casos, né, exige preposição, né, o verbo exige preposição, ou o verbo, os nomes, enfim, né, e em outros não. Então, quando o termo regente é um verbo, nós dizemos que é uma regência verbal. Quando o termo regente é um nome, a gente diz que é uma regência nominal. Então, regência de alguns verbos. Alguns verbos costumam apresentar problemas de regência, uma vez que o uso popular se encontra em desacordo com a norma culta. Outros, no entanto, costumam apresentar certa dificuldade, porque possuem mais de um sentido e, consequentemente, mais de uma regência. Tá? Então, verbos cujo uso popular está em desacordo com a norma culta. Então, primeiro, chegar. Né? Ele exige a preposição a e não a preposição em. Então, o certo é, chegamos finalmente a Santo André. Então, seria errado dizer chegamos finalmente em Santo André. O verbo chegar exige a preposição a. O verbo ir também é o mesmo, caso de chegar. Então, exige a preposição a. Então, por exemplo, iremos a Santo André e não iremos em Santo André. Tá? Verbo custar. No sentido de ser custoso, ser difícil, pede o objeto indireto com a preposição a, seguido de oração infinitiva. Então, por exemplo, custou ao aluno aceitar o fato. Tá? Então, essa é a construção correta. Tá? Assim, na linguagem culta, são consideradas erradas construções do tipo custou para aceitar o fato. Não. Custou ao. Então, aquela preposição para não tem. Tá? Vamos para o próximo. Implicar. No sentido de acarretar, exige complemento sem preposição. Então, sua atitude implicará demissão. Tá? Então, seria errado dizer sua atitude implicará em demissão. Não, sua atitude implicará demissão. Então, demissão ali é o complemento, né, do verbo implicará sem preposição. Esse aqui geralmente na maioria dos casos, né, na linguagem falada, é usado em desacordo, né, com a gramática. Então, o verbo namorar, ele exige um complemento sem preposição. Então, por exemplo, João namora Maria. Então, Maria é o complemento do verbo namora. Então, veja que não tem preposição. Só que as pessoas costumam usar a preposição com, tá? O que é errado.
Tá? Segunda gramática é errado. Então, por exemplo, namoro com Joana é errado. Não se usa a preposição com o verbo namorar. Tu namora alguém e não namora com alguém. Certo? Obedecer. Obedecer é outro caso também. O verbo obedecer, ao contrário do que as pessoas possam imaginar, é um verbo transitivo indireto. Exige complemento com preposição. Preposição a. Então, o certo é, por exemplo, o filho obedece ao pai. Então, veja que o teu verbo obedecer ao pai é objeto indireto. Então, ele exige a preposição a. Seria, segundo a gramática, errado uma construção tipo o filho obedece o pai. Não, quem obedece, obedece a alguém. Tá? E é interessante porque, por exemplo, o verbo respeitar é um verbo transitivo direto. Aí o verbo respeitar não exige preposição, tá? Mas o verbo obedecer exige. Cuidado com isso aqui, é a questão que cai muito em prova de concurso e vestibular, porque ele é um verbo que causa alguma dificuldade, né? Por quê? Porque pelo uso, né, da linguagem, né, pela linguagem falada, as pessoas costumam usar como se for um verbo transitivo direto, mas não, é um verbo transitivo indireto. Exige preposição a, obrigatoriamente. O verbo preferir. Na linguagem culta, exige dois complementos. Um sem, outro com preposição a. Então, prefiro trabalhar a estudar. Então, prefiro o quê? Trabalhar, complemento sem preposição. Aliás, prefiro estudar, estudar é complemento sem preposição, a trabalhar. Aí eu complemento com preposição. São erradas construções do tipo prefiro mais estudar que trabalhar. É muito normal, né? Nós encontrarmos construções como essa. Ah, prefiro mais estudar que trabalhar. Não, isso é errado. É prefiro uma coisa a outra, tá? Não tenho mais que. Tá? Vamos para o próximo. O verbo ser, esse aqui também. A construção do verbo ser mais preposição em é incorreta. Assim não se diz somos em 30 nessa sala. O certo é somos 30. Então, não se usa a preposição em. Tá? Então, somos 30 e não somos em 30. Certo? O verbo simpatizar. Então, o verbo simpatizar exige preposição com. Tá? Então, simpatizei com aquela pessoa. Tá? Detalhe, o verbo simpatizar ele não é pronominal, ou seja, não aceita pronome, certo? Como complemento. Claro, como sujeito, sim. Ele não aceita pronome como complemento. Então, uma construção do tipo simpatizei-me com aquela pessoa estaria errada. Por quê? Porque aquele pronome me ali, tá? Ele está em desacordo com a gramática. Então, o certo seria simpatizei com aquela pessoa e não simpatizei-me com aquela. Aquele me não pode. Tá? Bom, então a primeira parte era isso. No outro vídeo, a continuação.